Vamos então fazer o exercício 31 e tá falando que tem os pontos A, B e C, que são vértices de um triângulo. Determine o comprimento da mediana AM do triângulo. Então, só para visualizar melhor, eu vou fazer o triângulo aqui no sistema de coordenadas. Então, primeiro eu vou ver quais são as coordenadas x, né? Que é 2, menos 2 e menos 4. E eu vou colocar aqui. Então, 2, 1, 2, menos 2, aqui, né? E menos 4 aqui. Deixa eu colocar. E agora, a gente vai fazer as y. Então, menos 4, 1 e 5. 1, 2, 3 aqui, menos 4. 1, que é aqui. 1 e 5. 2, 3, 4, 5 aqui em cima. Aí a gente vai juntar os pontos. Primeiro, 2 com 4. 2 com menos 4, perdão. Então, 2 com menos 4. Junta aqui, sai um daqui e um daqui. E esse aqui seria, então, nosso ponto A. Já aviso que vai ficar um triângulo um pouco estranho, mas tudo bem. Agora, vamos ver o ponto B, menos 2 e 1. Então, menos 2 com 1. E aqui é o ponto B. E o C, menos 4 e 5. Menos 4 aqui em cima. Com o 5 aqui em cima, né? Coloquei um de azul e um de roxo para ver melhor os pares, né? E aí, agora é só conectar os pontos. A com B, B com C. Opa! E A com C. Aqui. Nossa, é que tá ficando meio curvo. E agora, a gente tem que traçar a mediana AM, que é o risco que sai do vértice A, por isso que eu deixei aqui em roxo. Se fosse a mediana BM, ia ser que sai do ponto B, mas é a AM, então é a que sai do ponto A. Então, vou pegar o roxo aqui, sair do ponto A e ir para o outro lado. Então, por exemplo, tem o triângulo, né? Se eu saio do ponto A, eu vou para esse outro lado e faço um risco. Se eu tivesse saindo do ponto B, aí o lado oposto é esse aqui, né? Então, eu teria que fazer o risco assim. Então, eu tô vendo que o lado oposto de A, se eu fizer o ponto A, eu tô vendo que o lado oposto é BC. Isso ficaria melhor de ver se o triângulo fosse um pouco menos fechado, né? Por exemplo, se aqui é A, aqui é B e aqui é C. Deixa eu fazer esse triângulo só para ficar mais fácil de ver que realmente BC é o lado que a gente está ligando aqui. E a mediana do ponto A divide BC em dois iguais. Então, por exemplo, se aqui for 3, aqui também é 3, esses pedacinhos, né? Então, o que ele está pedindo? O comprimento da mediana. Então, se aqui é A e este ponto é M, que é o que ele está falando, né? O ponto M é o ponto onde encosta no outro lado. Então, eu vou fazer aqui nesse desenho, pegar... Opa, tô passando um avião. Não ficou muito bom. Quando eu passo o avião, eu desenho aqui. E aí, esse daqui vai ser o ponto M. Então, ele tá pedindo o tamanho da mediana. Ou seja, a distância entre A e M. Qual é a distância daqui até aqui, entre os pontos A e M, né?
Só que para eu saber a distância entre o ponto A e M, eu preciso saber qual é o ponto M. E o ponto M, eu posso olhar no desenho, é menos 3 e 3. Ou eu posso fazer de modo algébrico, que é o que sua professora quer, que é basicamente assim. Eu preciso fazer a média, o 3 é a média entre 4 e 2. Então, eu preciso fazer a média entre 4 e 2 primeiro. Desculpa, menos 4 e menos 2, mas você entendeu. E o outro 3 é a média entre 1 e 5. Então, primeiro eu vou descobrir o ponto X, o ponto roxo, que é a média entre entre 2 e menos 2 e menos 4. Então, o X do M, deixar de roxo, o X do M é igual ao X do C mais o X do B dividido por 2. Por que o X do C mais o X do B? Porque é justamente os que delimitam essa linha, C e B. Então, tenho que ver qual é o X de cada um. E, de fato, menos 4 é o X do C e menos 2 é o X do B. E, se você quiser, você pode olhar aqui qual que é o X do B, menos 2, e qual que é o X do C, menos 4. Tá bom? Mas, de qualquer modo, são esses dois, B e C. Então, isso aqui é igual a menos 4 mais menos 2 dividido por 2. Deixa eu fazer uma coisa. Pronto, trouxe mais para baixo. Mais com menos dá menos. Então, aqui é menos 4 menos 2. Então, perco 4, perco 2, menos 6, né? E aí, menos 6. Vou pedir perdão pelos aviões, tá bom? E no final, menos 6 dividido por 2, menos 3. Tá? Que é realmente o que tinha que dar aqui. Menos 3 é a metade entre essas coisas. Agora, vamos achar a metade dos y's. Y de M. Então, o Y de M é Y do C mais Y do B dividido por 2. O Y do C é 5. É esse aqui. E o do B é 1. Tá? Mas dá para ver lá em cima também. 5 mais 1 dividido por 2. E, de fato, a média de 5 e 1 é 3, porque você soma 5 com 1. E aí, fazer isso ajuda você a encontrar a metade. Não sei se dá para perceber, né? 3, tá bom? Então, aqui tá a forma algébrica que sua professora quer. O M, né, vai ter os pontos X de M e Y de M. Y de M. E quais que são esses pontos? M, então, é igual a 3. Não, menos 3, desculpa. Nossa, tem uma criança chorando muito. Espero que não dê para ouvir. Pronto. E agora que eu sei o M, que eu já sabia antes, mas tudo bem, eu posso finalmente fazer a distância entre A e M e descobrir a distância da linha AM. Então, essa distância é a fórmula. Distância ao quadrado é igual a... Vamos fazer assim. A distância de AM, entre A e M ao quadrado é igual x do A menos x do M ao quadrado mais
y do A menos y do M ao quadrado. Então, essa fórmula vem do fato de que a gente está usando a linha roxa, AM, para criar um outro triângulo aqui, assim, tá bom? E o AM vai ser a hipotenusa e esses vão ser os catetos. E a gente está usando Pitágoras, tá bom? Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E o tamanho do cateto aqui é XA menos XM. E o tamanho desse cateto na vertical é YA menos YM. Depois a gente pode checar, tá bom? Mas é isso, aqui tá errado, né? Era para ser mais assim. Não sei se deu para perceber. Mas tudo bem, aqui é o triângulo, tá? Depois a gente checa se realmente tá certo esse triângulo que a gente fez. Espero que esteja fazendo algum sentido. De qualquer modo, a gente vai usar a fórmula de distância entre pontos. M já tá aqui em cima. E eu vou pegar aqui em cima o ponto A só para eu relembrar. 2 e menos 4. Pronto. Então, vamos lá. X's e Y's. X's, vou pôr em roxo. E Y, eu vou colocar em azul. Então, agora, vamos lá. Distância ao quadrado entre A e M é igual a 2... Eu vou fazer 2 menos menos 3. 2 menos menos 3 ao quadrado mais... menos 4 menos 3 ao quadrado. Então, o que eu fiz? Aqui eu coloquei o azul, aqui eu coloquei o roxo. O X e o Y. E agora, eu vou fazer as contas, né? 2 menos menos 3 é 2 mais 3. Então, 2 mais 3 é 5. 5 ao quadrado. Menos 4 menos 3, menos 7 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a 25, 5 vezes 5, mais 49, menos 7 vezes menos 7. Menos vezes menos, vai dar mais. E a gente soma 25 com 49, 69, 74. Só que distância ao quadrado entre A e M é igual a 74. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar para lá. E é óbvio que a distância é maior que 0, né? Não vou pôr isso aqui. Então, eu só vou fazer assim. Distância entre A e M igual a mais ou menos a raiz de 74. Só que não pode ser o menos. Distância entre A e M é maior que 0. Então, não é negativa. Então, a distância entre A e M é igual a positivo raiz de 74. Tá? Ou você pode escrever isso aqui no começo. Aí você não precisa passar com mais ou menos. Enfim, formalidades. Não vão tirar ponto se você não passar com mais ou menos, eu acredito. Mas, tipo, vão ficar muito orgulhosos. É isso. Se a distância entre A e M é raiz de 74, então, qual é o comprimento da mediana? Bom, o comprimento é raiz de 74. Tipo, o comprimento é a mesma coisa que a distância, né? Tipo assim, espero que isso esteja claro. Qual é a distância entre A e B? 3. Qual é o comprimento da linha AB? 3. Então, qual é a distância entre A e M? Raiz de 74. Qual é o comprimento de AM? Raiz de 74.
Então, no final das contas, eu vou colocar aqui, que a gente achou aqui, né, distância. Eu vou colocar que AM é igual a raiz de 74. E finalizou. O exercício 31. Vamos para o 32. Ah, não. A gente queria ver os catetos, né? Pera aí. Cadê? Aqui. Hipotenusa ao quadrado, que é esse aqui, que foi raiz de 74, que é esse roxo, tá? Já acabou, então eu vou estragar mesmo. Raiz de 74. Aí eu falei que a gente ia ver se deu certo. XA menos XM é um cateto. Deu 5. Aqui, né? XA menos XM acabou ficando 5 ao quadrado. E YA... Ah, eu fiz errado. E YA menos YM acabou ficando aqui, menos 7. Então, ficou assim. Hipotenusa ao quadrado igual primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. E aí a gente calculou, a partir daqui foi tipo assim, isso aqui é Pitágoras, tudo é Pitágoras, mas a partir daqui é tipo assim, como se já tivesse iniciado Pitágoras, enfim. Aí é 5 e menos 7, aí só tem que ver agora. Menos 7 não, né? 7, porque menos 7 não existe, então... Enfim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso aí. Então, esse aqui mede 7. E esse aqui mede 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui e esse aqui. Só para mostrar que a gente realmente está fazendo Pitágoras. 5 em um triângulo retângulo, na qual a M é a hipotenusa. Só para ficar bem claro. 5 e menos 7, né? Não vai ter tamanho negativo, é só por isso que ficou positivo, tá? Porque a matemática se adequou, ela falou. Enfim. Tá bom, agora pode ir pro próximo. Perdi alguns minutos, não tem problema. Tem problema. Então vamos para o 39. E agora a gente tem um triângulo retângulo de vértices A, O e B. O O é a origem, por isso chamou de O, 0 e 0, esse ponto aqui, né? E o B é retângulo, isso. E ele é retângulo. E a hipotenusa mede 8. Então, eu desenhei aqui o triângulo com a hipotenusa medindo 8 e a gente já sabe o tamanho de um cateto, que é 6, né? Porque se o x é 6, então eu venho aqui para o x e pego 6. E para o y é 0, eu não tem nenhum y, né? O y ficou aqui no 0. Então, o ponto A fica bem aqui em cima da linha, porque o y é 0. E, de qualquer modo, dá para perceber que o tamanho desse daqui é 6, né? E o tamanho desse daqui a gente não sabe. Então, eu vou chamar de y do B, porque, se você for ver, ele tá aqui, o ponto B bem em cima do eixo y. Então, significa que realmente o x é 0, não teve nenhum valor, né, que foi para cá nem para lá, ficou bem realmente aqui em cima dessa linha. E eu vou chamar esse valor então de y do B para a gente descobrir, que é o y do B, né? E eu vou fazer Pitágoras então na letra A, que é para descobrir as coordenadas de B,
Então, vou vir aqui. Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, então 8, é igual a um cateto ao quadrado e o outro cateto ao quadrado. Logo, a gente tem que 64 é igual a 36 mais y do b, que eu estou tentando descobrir. Aí, passo 36 para lá, fica 34, 28, isso aí. Então, vai ficar que y do b é igual a 28. Porque eu passei esse para lá, né? Fiz 64 menos 36. Ah, não! Erradíssimo. Erradíssimo. Eu esqueci do quadrado, eu sinto muito mesmo, eu sinto muito mesmo. É que é cateto ao quadrado e o outro cateto ao quadrado, né? Ah, espero que você tenha percebido. Enfim, não acabou ainda. O y do b tem que passar para lá e fica assim. Raiz de 28. Porque tinha o quadrado, infelizmente. Ai, ai, ai. Que pena, é muito ruim quando erra. Tudo bem, não tem problema. Esse é o tamanho, né? Então, eu vou atualizar aqui. Deixa eu diminuir só o tamanho da borracha. Então, a gente já sabe quanto que é. Raiz de 28. E agora, o que vai pedir? A mediana, letra B, mediana relativa à hipotenusa. Então, antes falou a mediana do ponto A. Agora não te falou mediana do ponto, te falou mediana de um lado, a hipotenusa. Então, para eu traçar a mediana, eu tenho que saber que o ponto está aqui desse lado. Então, ele poderia falar a mediana do ponto O? Sim, mas ele não falou. Igual no anterior, falou mediana do ponto A, ele falou mediana do lado tal. Aí, como ele deu o lado, você pega o ponto e junta os dois, né? Juntar ponto com lado. E eu vou fazer, então, essa junção. Tentar fazer bem no meio, que vai ser 4, né? Porque vai dividir aqui em dois tamanhos iguais. O que ele quer saber? A medida da mediana. Então, primeiro, a gente tem que calcular qual é o ponto da mediana. Porque o que ele está pedindo? OM. Ele quer a medida OM. E o que é M? É igual ao exercício anterior. Deixa eu apagar. Ele quer isso aqui, né? Tipo, a medida da mediana, da hipotenusa. Então, eu preciso realmente descobrir OM, só que eu não sei M. Como que eu vou descobrir M? Basicamente, achando aquela fórmula de mediana do ponto médio. Então, coloquei aqui a fórmula, primeiro para a gente descobrir o x do M, que é o x da metade. Então, a gente vai fazer essa coisa de pegar os dois números e dividir na metade. Então, o x do A é 6. E o x do B é 0. Os roxos, né? Então, vou colocar 6 mais 0 dividido por 2, que é 3. Então, descobri o primeiro. Já vou até colocar aqui em cima, que é 3. Aí, agora, a gente precisa descobrir o y do M, que vai ser igual ao y do A mais o y do B. Tudo sobre 2, né? Então, qual que é o y do A? 0. Qual que é o y do B? Raiz de 28. 0 mais raiz de 28 sobre 2. Poxa, quanto é raiz de 28 sobre 2? Não sei. Não precisa resolver. Só deixa assim. Raiz de 28 sobre 2. Então, agora que eu já sei
colocar aqui. Agora que eu já sei os pontos de O e de M, O00, né? Eu posso finalmente aplicar a fórmula de distância entre O e M para eu descobrir o tamanho de O e M, que é o tamanho da mediana. Então, eu vou colocar que a distância de O e M ao quadrado é igual x do E. Eu vou colocar assim para ficar mais fácil. X do M menos x do O. É que o O é zero. Enfim, não importa a ordem. Você só tem que colocar M e O. Y do M, Y do O ao quadrado. Então, vamos lá. E para fazer a fórmula de distância, eu tô, na verdade, transformando o OM em um outro triângulo retângulo, né? Confusérrimo, não precisa desenhar isso. Mas eu tô considerando que OM é a hipotenusa de um outro triângulo, tá? Enfim, mas não precisa pensar nisso, só pega a fórmula. X do M é... Esqueci. 3. X do O, 0. É por isso que eu coloquei aqui, pra gente fazer a conta mais fácil. 3 menos 0. Pra gente não ter que fazer 0 menos 3, né? Y do M, raiz de 28 sobre 2. Ah, tava aqui. Enfim. Menos 0 ao quadrado. Aí, nesse caso, 3 ao quadrado é 9, né? Porque 3 menos 0, 3 ao quadrado, 9. Deixa eu complementar aqui. E para eu fazer raiz de 28 sobre 2 ao quadrado, eu faço raiz de 28 ao quadrado e 2 ao quadrado. Aí, raiz de 28 vezes raiz de 28 tira a raiz. Fica só 28. Então, eu posso explicar isso em mais detalhes. Por exemplo, raiz de 9 vezes raiz de 9 é 9. E se você pensar, a raiz de 9 é 3. E realmente, 3 vezes 3 é 9. Eu posso dizer isso por enquanto. Só para... Raiz e raiz cancela, porque você tá fazendo a operação e desfazendo, né? Tá? Mas eu só vou passar por isso rapidamente, então só vou dizer que é 28. E coloca aqui embaixo ao quadrado também, né? 4. Então, no final vai ficar 28 sobre 4, tá? Eu levei o primeiro e elevei o segundo. E quanto é 28 sobre 4? 7. Então, aqui na verdade é 9 mais 7. Quanto é 9 mais 7? 16. Perfeito. Por quê? Distância ao quadrado é 16. Eu ainda preciso passar para lá. Só vou escrever assim. Distância igual a raiz de 16, que é igual a 4. Não passei com mais ou menos. Tudo bem. Espero que tenha feito sentido. Meu Deus, agora um helicóptero. Que é isso? Juro, não tem um segundo de paz. Tem problema. É isso, né? É 4. Passei pra lá, fiz o negócio. Se distância entre OM é 4, então a medida que OM é 4. E isso é a resposta, então, do B. Eu fiz a resposta do A? Cadê a resposta do A? Ah, eu não coloquei aqui. Tá pedindo as coordenadas de B, então seria assim a resposta, né? Pronto.
E agora, C, o baricentro e a sua distância da origem. Então, eu preciso agora descobrir qual é o ponto do baricentro. Nossa, eu estraguei o desenho aqui, não tem problema. Mas o que é o baricentro? É basicamente quando eu pego a outra mediana, que sai do ponto B até aqui, e eu pego a outra mediana, que sai do ponto A até aqui. Nossa. E aí eu encontro o baricentro, que é basicamente o equilíbrio entre os 3 pontos. E você soma os 3 pontos e divide por 3. Então, vamos fazer isso. Então, quais são os 3 pontos? A, O e B. Então, eu vou reescrever aqui. C. Eu vou refazer o triângulo, tá? E eu vou colocar aqui O, 0, 0, B, 0 raiz de 28, C, A. A. Acho que eu chamei de C antes. 6 e 0. Ah, só porque o desenho lá em cima tá muito conturbado mesmo. E a gente quer achar o quê? O baricentro. Então, vamos lá. Os Ys eu vou colocar de azul. E os X's eu vou colocar de roxo. Baricentro é com G, né? Tá bom. Então, X do baricentro, que é o ponto G. Aqui. É 0 mais 6 mais 0. Né? 0 mais 6 mais 0, dividido por 3, porque eu tô fazendo 3 coisas. 6 dividido por 3, 2. Tá, descobri um ponto. 2. Y do baricentro. 0 com raiz de 28. Tudo sobre 3. Nossa, então tá. Vai ficar a raiz de 28 sobre 3? Então tá. Primeira resposta. Qual que é o ponto do baricentro? 2. E raiz de 28 sobre 3. Tá? Agora, essa é uma pergunta, né? O baricentro, tá. E sua distância da origem. O que é a origem? O O. Então, eu vou ter que fazer a distância disso para 0, 0, né? Então, aqui, né? Distância. Deixa eu escrever aqui. O O é 0, 0. O baricentro é esse aqui. E a gente vai fazer agora distância entre O e G, né? Pra gente descobrir. É isso, é o que tá pedindo. Isso. Aqui. Nessa parte aqui. Entre esses dois. Espero que esteja fazendo algum sentido. Então, eu vou fazer aqui. X de G menos X de O. E ao quadrado. Mais Y de G menos Y de O ao quadrado. X do G, 2. 2 menos 0 ao quadrado. Porque o x do O... tá aqui, eu coloquei aqui pra ver. Eu não sei porque eu fiz isso, enfim. Já tava ali em cima, né? Pronto. Y do G,
raiz de 28 sobre 3 menos 0 ao quadrado. Aí, isso aqui vai ficar, o primeiro vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. E o segundo vai ficar a raiz de 28 sobre 3 ao quadrado. Então, é raiz de 28 ao quadrado e 3 ao quadrado. Raiz de 28 vezes raiz de 28, 28. 3 vezes 3, 9. 28 sobre 9. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que somar 4 com 28 sobre 9. Né? E como que eu faço para somar 4 com 28 sobre 9? Eu preciso fazer 4 sobre 9 também. Então, 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. Né? 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Transformei 4 em fração. Então, aqui 4, transformei em fração. Agora, eu vou transformar no sobre 9. Eu vou fazer vezes 9 embaixo e vezes 9 em cima. Em cima vai ficar 36 e embaixo vai ficar 9. Pronto! Agora que eu transformei 4 em uma fração com base 9, eu posso finalmente somar 36 sobre 9 mais 28 sobre 9. E aí aqui então vai ficar 64 sobre 9. Só que ainda não acabou, porque então aqui deu 64 sobre 9. Só que o que é isso? Isso é a distância ao quadrado, né? Então, qual é o passo final? É tirar a raiz quadrada. A distância é um número maior que 0. Então, a distância vai ser a raiz quadrada de 64 sobre 9. E como eu tenho a raiz quadrada de 64 sobre 9, eu faço primeiro a raiz quadrada de 64, depois a raiz quadrada de 9. Primeiro o de cima, depois o de baixo. Raiz quadrada de 64, 8, porque 8 vezes 8 é 64. Raiz quadrada de 9, 3, porque 3 vezes 3 é 9. Acabou, 8 vezes sobre 3. Então, a distância entre O e G ao quadrado, a gente usou os x do G e o x do O, né? O y do G e o y do O. E as fórmulas estavam todas ao quadrado, né? Usamos a fórmula, no final a gente tirou a raiz quadrada, deu 8 sobre 3. Então, é isso. Ah, eu não escrevi, eu parei de escrever a distância de OG, né? Desculpa. Só perdeu o quadrado, né? E aqui, então, é a finalização do exercício 39. Então, vamos para o próximo. E sim, para calcular a distância, eu tive que transformar isso aqui em um triângulo retângulo, tá? Então, sim, isso é um cateto e isso é outro cateto. Um mede 4 e o outro mede 28 sobre 9. Não. Ah, não. Sei lá, não importa. Não importa. É só para ter isso em mente. Bom, vamos então resolver o exercício 54, que agora vai precisar de retas, né? Mas antes disso, ele vai pedir outras coisas. Então, tá falando que na figura ABCD é um retângulo. E o lado alfa tá aqui, e esse aqui é o lado beta. Então, vamos ver a letra A. Então, escreva as coordenadas do ponto A, B, C e D. Como ele não falou nada e é justo a letra A, e não tem nada para fazer antes, e ele só deu alfa e beta, então eu tô fazendo assim. O tamanho daqui é alfa.
Então, eu entendo que aqui seria alfa, né? Esse lugar aqui. E daqui até aqui você chega nele. Então, se aqui é alfa, o x do B é alfa. Não sei se está fazendo sentido. Mas aqui é alfa. E onde que ele tá, né? Alfa não tá nem aqui, tocando em algum lugar aqui, nem aqui para baixo, em algum lugar aqui. Alfa tá bem aqui em cima de x, do eixo x. Passando por qual y? Passando pela altura 0. É como se o prédio não tivesse altura, né? Ele tá aqui embaixo, no 0. Então, eu diria que o ponto B é justamente o ponto alfa e 0. Porque x é alfa e y é 0, né? Deixa eu colocar aqui. Alfa e 0. E a gente pode ver que realmente essa aqui é a distância alfa, que é o que está nos falando, tá? Se a gente for ver, o ponto C também está bem em cima de alfa. Mas ele não está na altura 0. Ele já está aqui para cima. Ele já está em uma outra altura. Ele está aqui. Ele não está cruzando aqui no 0. Então, eu diria que o x do C realmente está certo aqui, né? Se você for ver, é alfa. Mas eu ainda não vou escrever o y do C, porque eu sei que o y do C seria então uma altura que vem aqui, né? Nossa, fiz vários riscos. Vamos tentar agora descobrir o ponto D. O ponto A a gente já sabe que é 0, 0, né? Não precisa nem falar. Que tá aqui 0, 0 na origem. Esqueci até de pôr aqui. Então já tá acabando. Porque a gente já tá aqui no C, que vai ser... Não, C a gente ainda não fez, fazer o D. O D, a gente vê que ele tá no X, não tá no X0, né? X vai diminuindo, diminuindo, 5, 4, 3, 2, 1, 0, até chegar em 0. E aí é o D, né? Então, vou colocar aqui 0 para X. Mas e Y? Y eu vejo que é justamente esse tanto. Vai dar bem aqui. E este tanto mede beta. Então, eu vou dizer que aqui é beta. É o pontinho, né? Então, por exemplo, 10. Se eu falar que aqui mede 10, é porque na régua, aqui em cima, tá marcando 10. Entendeu? Acho que é isso. Então, aqui é beta. Então, o ponto D é 0 e beta. Acabei deixando só um colorido. Tudo bem. E o ponto C? Ah, agora eu já sei a altura do ponto C. Eu sabia que para cá ele vai pro alfa. E para cá ele tá indo para qual altura então? Beta. Então, alfa e beta. Então, seria mais uma questão, né, de análise de gráfico, né, de um sistema de coordenadas. Mesma coisa aqui, né? Por exemplo, se alfa fosse 5 e aqui valesse 5, é porque na régua aqui ia estar mostrando 5. Por isso que eu escrevi que aqui é alfa, né? E aqui é beta. Entendeu? E o C
é alfa com beta, tá? Só que não ficou um pouco confuso, porque não tem números, parece. Me parece que não tem números. Então teve que estar fazendo assim mesmo, tá? Pelo menos na minha cabeça. Vamos ver a B. Bom, então a letra B está falando para obter o ponto de encontro das diagonais do retângulo. Vamos dizer que esse ponto se chama P, este ponto de encontro. Então, eu vou fazer uma diagonal aqui, no retângulo. E quando eu fizer a outra diagonal, ela vai dividir a primeira diagonal na metade. Então, finge que, tipo assim, finge que essa diagonal media 8. Isso aqui. Aí aqui fica 4 e aqui fica 4, entendeu? E essa diagonal, mesma coisa com a outra. Essa diagonal aqui também é dividida na metade pela outra diagonal, entendeu? Então, na verdade, esse ponto de encontro é a metade dessas linhas. Esse ponto P. Então, por exemplo, eu não sei se eu pego a linha... Eu não sei se eu pego do A até o C. Deixa eu ver. Eu poderia pegar do A até o C ou do B até o D, enfim. Mas vamos considerar que a gente está usando aqui do A até o C. Então, eu preciso achar a metade dessa linha, AC. Se eu quisesse fazer com a linha BD, também dava. Era só eu pegar essa linha aqui e tentar achar a metade dela. Mas eu vou fazer com AC. Então, qual que é a metade de AC? É o ponto médio de AC. E como eu acho o ponto médio? É que nem quando tem um triângulo aqui, né? E aí eu vou fazer uma mediana. Essa mediana vai quebrar uma linha na metade. Um tanto aqui, um tanto aqui. Como que eu descubro onde que fica a metade de uma linha? Eu tenho que fazer a média entre A e B. Então, é a mesma coisa. Eu tenho que usar os pontos A e B para descobrir qual é a metade aqui. Então, nesse caso, eu não estou descobrindo a metade entre A e B, é a metade entre A e C. Vou descobrir qual é a metade entre A e C, tá bom? Fazendo a média entre A e C. Então, o X do P, que é o ponto que está no centro, vai ser o X do A mais o X do C dividido por 2. Fazer a média. X do A, 0. X do C, alfa. Sobre 2, alfa sobre 2. Agora, o Y do P vai ser o azul agora, né? Vai ser Y do A mais Y do C dividido por 2. Qual que é o Y do A? 0. Tudo no A é 0, né? E o Y do C? Beta. Beta sobre 2. Então, eu consegui já descobrir as coordenadas de P, tá? Também dava para fazer XB mais XD, YB mais YD, também dava, ia dar a mesma coisa. E então eu vou obter o ponto. Ponto, então, é alfa sobre 2, beta sobre 2. Que tá com esses valores estranhos, mas ninguém me falou alfa e beta, né? Então é isso. Agora vamos fazer a C. Bom, prove que um ponto P qualquer está alinhado com a C. Se tananã, blá blá blá. Enfim, isso aqui o que quer dizer um ponto P tá alinhado com a C?
ele está na mesma linha de AC, né? Qual é a linha de AC? Aqui. Então, a gente tem que achar um ponto P que está nessa mesma linha. Um ponto P qualquer. Não precisa ser este ponto P que eu desenhei e infelizmente chamei de P, tá? Mas poderia ser qualquer, ele tá falando, eu quero provar um ponto P qualquer. Então, eu vou pegar outro ponto P. Os pontos que estão na linha AC, eu vou chamar de ponto, são os pontos P's. Pronto. Ele quer um ponto P qualquer. Aqui, XY. Prove que P está alinhado com AC. É isso que está falando. E para eu provar, eu preciso, então, enfim, o que eu ia falar? Quando um ponto P está alinhado com AC, é porque ele pertence à equação da reta AC. Então, a equação da reta é assim. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que sua professora mostrou, ioiô, mi, xoxô, que é como eu falava no ensino médio, sei lá. Qualquer ponto, essa equação é de uma reta. E essa reta tem pontos. A, B, C, D, E, P. Qualquer ponto que você pegar e colocar nessa equação, vai funcionar a equação. Essa é a ideia. É uma equação própria para essa reta. Então, se eu quero saber se um ponto está alinhado, ou seja, se eu quero saber se um ponto está na reta, na mesma linha, eu boto ele na equação. E se a equação funciona, se a equação fica certa, né? É porque o ponto pertence à linha. Então, o que é uma equação certa? 5, eu ponho números. 5 igual a 5. 6 igual a 6. 0 igual a 0. Você bota números, você enfia o ponto com números e termina assim. A equação dá certo. O que é uma equação que não dá certo? Você bota o ponto e termina assim. 6 igual a 4. Aí você fica, bom, 6 não é igual a 4. Aí você já sabe que não deu certo. Mas, de qualquer modo, para tudo isso, eu preciso de uma equação da reta. Para eu fazer uma equação da reta que passa aqui, eu preciso de saber um ponto. Um ponto e um M. Então, eu preciso saber um ponto, por exemplo, que eu vou colocar aqui nesse lugar, tá? Para eu montar a equação, e eu preciso saber o M. Só que para eu saber o M, eu preciso de 2 pontos. Então, para eu conseguir fazer tudo isso, eu preciso que o enunciado me dê pelo menos 2 pontos. Senão, não consigo. Eu vou fazer aqui em cima mesmo, tá? Primeiro. Então, primeiro, eu vou descobrir o M dessa reta AC. Usando 2 pontos. Quais pontos que eu vou usar? A e C, que são os únicos 2 pontos que eu tenho. Ah, eu tenho P também, né? Ai, mas P é um ponto terrível. Não vou usar P, não. Eu vou usar pontos que estão na linha, né? Vou usar A e C. A, 0 e 0. C, alfa e beta. Vou descobrir o M. M é igual delta y sobre delta x. Ou seja, y menos y, x menos x. Y de A menos Y de C. Não, vamos fazer ao contrário. Tanto faz a ordem, tá? Estou usando esses 2 pontos para descobrir o M. Delta y. Y de C menos Y de A. Delta x. X de C menos X de A. Então, eu estou fazendo a diferença dos Ys e a diferença dos X's. Só que eu começo... Qual que é a diferença de outras fórmulas para a fórmula do coeficiente angular? É que o Y está em cima. Então,
Você tem que lembrar que é ΔY sobre ΔX. Então, primeiro eu vou fazer a diferença dos Ys, que são beta e zero, né? Que tá de azul. Então, vai ficar beta menos zero. Agora eu vou fazer a diferença dos x's, alfa menos zero. Então, no final das contas, beta sobre alfa, tá? Esse é o nosso M, beta sobre alfa. Eu faço a diferença dos y e a diferença dos x's. Agora, eu já tenho M e eu preciso pegar um ponto qualquer para colocar aqui para eu fazer a equação. Como eu sou muito esperta e eu tô vendo que o ponto A é 0, 0, e eu acho 0 um número incrível para colocar, que vai facilitar tanto a nossa vida, eu vou escolher o ponto 0, 0 para colocar aqui, tá? Então, você já conseguiu o M, agora você escolhe um ponto, vou escolher o ponto A. Dentre esses dois, eu escolho o A, né? Escolhe um ponto dentre esses... enfim. Então, seria assim. Y menos 0, que é o Y do A, né? Não. No lugar de Y, vou colocar o Y do A, e no lugar de X, eu vou colocar o X do A, tá? Então, que os dois são 0. Aí, aqui, Y menos 0 é igual a M, beta alfa, X menos 0. Então, essa é a equação da reta. Eu usei um ponto, primeiro eu usei 2 pontos e depois eu escolhi um deles. Mas você poderia escolher outro também, que ia funcionar, tá? Outro ponto. Mas eu escolhi o A e coloquei, tá? Então agora eu usei essas duas informações. E agora que eu já tenho tudo, eu poderia ver se qualquer ponto P pertence à reta. Como que eu faria isso? Eu ia pegar o ponto P, por exemplo, x e y, tá? Onde que o ponto entraria? Entraria nesse local que sobrou. Então, eu quero saber se o ponto P 4, 5 pertence à reta. Então, eu vou substituir aqui que sobrou por 5 e aqui que sobrou por 4. Nesses lugares que sobrou e ver se a equação dá certo. É que a gente não está usando números, tá? Nesse caso, ponto P é um P genérico, PXY. Então, Então, não faz sentido eu substituir, mas o que ele está falando? Vamos agora voltar para o enunciado. Deixa eu, então, copiar de onde a gente parou. O que ele está falando? Prove que um ponto P está alinhado com a reta, né? Que passa por AC. Se essa equação existe. Mas espera, essa não é a equação da reta. Tá falando assim. O que eu tava te falando. O ponto P funciona se ele funciona na equação da reta, mas tá falando. Prove que o ponto P funciona se tananã, só que essa não é a equação da reta. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar que o ponto P funciona nessa equação aqui. Se eu pegar qualquer ponto P e colocar nessa equação, é porque pertence à reta. Então, se essa equação funciona e essa equação funciona, é porque essas equações são as mesmas. Então, essa aqui é a equação da reta disfarçada. Entendeu? Então, P pertence à reta se ele funcionar aqui, e P pertence à reta se ele funcionar aqui. Só que aqui e aqui, teoricamente, é a mesma coisa. Então, é isso que esse exercício está tentando te dizer. Então, quando você já fez aqui, você pega, né, faz a equação da reta, e agora a gente vai manipular um pouco ela. Y menos 0, Y. Beta alfa menos 0, 0, né? Então, ficou... eu esqueci de uma coisa. Deixa eu ver se aqui tá certo. Tá certo.
Pera aí. É que eu copiei errado ali de cima, tá? Pronto. Agora ficou mais até alinhado aqui com a parte de cima, né? Beta alfa, x menos zero. Aí fica x. Só x. Só x, então só vou escrever x. Tá? Então, agora eu vou passar alfa para lá. Então, fica alfa vezes y igual a beta vezes x. E agora eu vou passar o beta vezes x subtraindo, tá? Mais beta x. Eu vou passar como menos beta x. Então, vai ficar... vou colocar já aqui, né? Vou passar para cá. Menos beta x, e aqui é positivo, mais alfa y igual, e o que ficou aqui? Nada, porque eu tirei tudo que tinha desse lado. Então, sobra zero. E aí, realmente, eu percebo que a equação da reta, se eu manipular um pouco, ela realmente vira isso. Menos beta x mais nananã. Então, realmente, se um ponto P pertence a essa equação, então um ponto P pertence à equação da reta, porque essa equação é a equação da reta. Então, se um ponto P pertence a essa equação, é porque ele está alinhado com a reta C, tá bom? É basicamente isso. Então, eu acho que no final das contas, não precisava de número mesmo, porque o exercício deu certo sem números, né? E acabou já dando 1 hora o vídeo. E falta ainda alguns exercícios, mas eu acredito que aqui já cobriu acho que toda a matéria, né? Tirando a parte de paralelo, mas já deu para relembrar. A parte de retas é bem fácil, você sempre precisa só de 2 pontos e para calcular, né? E é isso, eu vou gravar no próximo vídeo os outros exercícios, tá bom? Mas por enquanto aqui já é um bom apanhado também.